Fala, meu querido, chegamos aqui com mais uma questão da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, que traz para a gente aí uma abordagem sobre o ponto de ebulição de substâncias e o que acontece em diferentes altitudes. Então, essas são questões que caem muito em provas de Enem, uma questão puramente teórica que necessita que você conheça e domine o conceito trabalhado nesse item. Bora então fazer com a gente? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegarmos a tanta gente. Então ele está falando o seguinte, ó, um dos mais intrigantes fenômenos naturais é a mudança de fase que ocorre, por exemplo, quando a água líquida se vaporiza ao ferver. Até aí tudo bem, você conhece esse fenômeno, o fenômeno da ebulição. Mede-se a temperatura da água fervente em duas panelas, uma de barro e outra metálica. Aqui, especificamente nessa questão aqui só tá para complicar a sua vida. Por quê? Porque na panela metálica ela é mais rápida, né? Ela conduz o calor mais facilmente, então mais rapidamente eu esquento essa água. Agora a panela de barro ela é um pouquinho mais lenta, não deixa de ter o aquecimento para que aconteça a fervura, porém ela é mais devagar, né? Ela é mais, ela demora, ela não é, ela é mais isolante termicamente falando, então é mais demorado a panela de barro e a panela metálica. Mas ambas se encontram sobre fogões de cozinha, um deles a nível do mar e o outro ao alto do Pico da Bandeira. Pico da Bandeira aí o ponto mais alto aqui que a gente tem no Brasil. Então o que que a gente pode montar? Eu vou desenhar aqui, deixa eu colocar de azul aqui, para a gente fazer o limite aqui onde acontece a pressão atmosférica. Então a gente tem um limite onde as moléculas de ar exercem uma certa pressão sobre os materiais que vão entrar no estado de ebulição. Então veja, aqui eu vou colocar aqui mais embaixo a nível do mar e num ponto mais alto aqui vou subir e num ponto mais alto está aqui o pico da bandeira. Então, o que que a gente coloca? Vamos anotar essa informação. Ó. Aqui embaixo a gente coloca, aqui está a nível do mar, tá? Então, aqui ao nível do mar. E lá naquele ponto é o pico da bandeira. Beleza, então nós temos eh, os dois pontos, as duas altitudes diferentes que a gente se encontra. Uma das panelas, que eu não sei qual é, pode ser qualquer uma delas, tá? Ela está a nível do mar com água. Então tem a panelinha aqui e a outra panela está aqui ao pico da bandeira, colocada desse jeito. E aí o que que vai acontecer? Nesses dois materiais que a gente tem a ação da pressão atmosférica. Veja aqui, ó, a pressão atmosférica a nível do mar, ela é maior comparada com a pressão atmosférica vinda sobre quando o objeto está sendo estudado no pico da bandeira. Então, como no pico da bandeira eu tenho uma maior altitude, a pressão atmosférica ela é menor. Veja a coluna de pressão aqui a nível do mar, ela é bem maior do que no Pico da Bandeira. E que dá para a gente considerar então? Então, dá para a gente considerar que quanto mais é, menor for o nível, né? Menor for o nível de altitude, menor a altitude de onde a gente estiver estudando, maior é a pressão atmosférica. Então eu exijo aqui uma maior quantidade de energia para poder entrar, para conseguir vencer essa camada de pressão atmosférica e fazer essa água entrar em ebulição. Então, obrigatoriamente, a nível do mar, eu vou colocar até aqui, ó, a temperatura, vou chamar de NM, a nível do mar, de ebulição, ela é maior do que a temperatura, vou chamar de PN, pico da neblina. Isso daqui a gente está estudando na ebulição. Tá? Na ebulição, então, a temperatura a nível do mar, como eu tenho que vencer uma camada, uma coluna atmosférica maior, ela tem que ter mais energia, as moléculas têm que estar mais agitadas, ou seja, eu vou ter que fornecer mais energia, a temperatura dela vai ser maior, e aí, consequentemente, a temperatura de ebulição é maior nesse ponto comparado no pico da bandeira. Então, veja, aqui é respondendo a pergunta dele, ó, a temperatura da água fervente é sempre 100 graus Celsius, portanto, é a mesma em ambas as panelas. Errado, porque aqui a 100 graus Celsius eu tenho a temperatura de ebulição a nível do mar. Quando eu subo aqui para o pico da bandeira, eu tenho uma temperatura de ebulição menor. Então, aqui dizer que é a mesma, isso está errado.
Bom, a temperatura da água fervente é menor na panela onde começou a ferver há menos tempo. Veja, aqui a temperatura que começou a ferver há menos tempo é a panela de barro, porque a panela de metálica ela ferveu há mais tempo. Mas o tipo de material com que é feita a panela não interfere na temperatura dela. Ambas vão ferver a 100 graus Celsius, independente se é de barro ou de metal. O que está em jogo aqui quando se estuda as duas panelas se trata da velocidade com que essa água pode entrar em ebulição. Na panela metálica mais rápido, na panela de barra um pouquinho menor. Então ele fala que a temperatura de água fervente é menor, não, elas estão a mesma temperatura aqui. Se eu colocasse elas, se eu mudasse, isso não interferiria na temperatura de água fervente. C. É menor na panela em que se encontra no pico da bandeira. Sim, a temperatura de ebulição aqui é menor, porque eu exijo menos temperatura, menos as partículas podem estar menos agitadas para que eu consiga vencer essa coluna de pressão atmosférica. Então, com certeza, quanto mais alto eu estou, menor é a temperatura de ebulição. Vale lembrar que lá, por exemplo, em elevadas altitudes, a água pode começar a ferver a 70 e poucos, 75, 76 graus Celsius, enquanto abaixo do nível do mar a água ferve aí a 110, 105 sem problemas nenhum, tá bom? Bom, a temperatura de água fervente é menor na panela metálica ou menor na panela de barro, isso não interfere, é a mesma temperatura tanto em uma quanto em outra. Porém, aqui o que se estuda nesse material é a altitude. Então, se é feita de metal ou de barro, ambas fervem a 100 graus Celsius se colocadas a nível do mar e a temperatura menor se eu colocasse no pico da bandeira. Então,